Boa noite, meus queridos. Para a honra e glória do nosso Senhor, conseguimos iniciar aqui. Irmãos, passamos por lutas e o inimigo está se levantando, já não é de hoje, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. Quero, primeiramente, dando início, pedindo perdão a você, né, por ter dado esse atraso. Ocorreu uma grande falha técnica aqui, que não tivemos assim culpa, né? Um culpado, mas não foi algo que partiu de nós, então fomos pegos de surpresa. Mas, meus queridos, eu quero que você, na sua casa, já vá se preparando. Estaremos iniciando com uma oração e fazendo regulando agora, né? Em nome de Jesus. E vamos estar orando neste momento. Feche seus olhos. Senhor, peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa estar revelando a cada um de nós o seu poder, a sua majestade, e compartilhe conosco, Pai, o entendimento sobre a tua palavra e sobre esse assunto tão importante para nós, que é o estudo da escatologia. Te agradeço, Pai, por esse estudo que nós estamos tendo, que é para a tua honra e para a tua glória. Estamos estudando sobre o fim, estamos estudando sobre o retorno do Messias, estamos estudando sobre o retorno do amado, e peço que sejamos a igreja que, com cuidados e com zelo, está se preparando para esse dia tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, então nós vamos estar iniciando agora a parte da recapitulação da aula passada. Nós, na aula passada, conversamos sobre o que é o reino de Deus e demos bases também o que é o princípio das dores, de onde que veio isto. Falamos também sobre o evangelho do reino, né, que Jesus descreve em Mateus capítulo 24, no sermão profético, no verso de número 14. Tudo bem? Então nós vamos estar fazendo o primeiro slide de recapitulação, que vai estar vindo na tela agora. O primeiro slide que diz assim: o que aprendemos na aula passada? O conceito de princípio das dores. Vou abrir aqui para nós estarmos lendo bem rapidamente a referência de Isaías 26. Só vamos ler e fazer uma recapitulação para lembrarmos aquilo que foi falado na aula passada. De onde que veio então esse conceito, a ideia que, vamos dizer assim, que Jesus aplicou no seu sermão sobre o princípio das dores, né, ou as dores de parto? De onde que vem esta ideia? Vem em Isaías capítulo 26, no verso 17 em diante, que diz assim: como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de quê? Dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Então, ou seja, aqui é um contexto de Isaías e Jesus fez menção a essa ideia de princípio das dores, né, que tem essa ideia de gerar algo, né, e que aqui em Isaías 26 fala da ressurreição dos mortos. É bem claro ali nos outros versículos. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos teus mortos. Então está falando, o povo, pela sua própria força, deu o quê? Luz
a vento, né? Mas o Senhor, o princípio das dores que Jesus está fazendo menção, é aquele que vai dar o quê? Geram a ressurreição dos mortos, né? Esse paralelo. Então, nós continuamos o estudo passado também, falamos sobre Isaías 66, versículos 7 ao 17, que diz: Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Então aqui nós estamos vendo mais uma vez o conceito de princípio das dores, de dores de parto, sendo profetizados ou citados pelo profeta Isaías. E o contexto dessa passagem é o desenvolvimento da nação de Israel, desenvolvimento de Israel como uma nação. E Deus está falando que antes que viessem o período de dores de parto, Israel deu à luz. E aí ele vai falar sobre essas dores de parto. E no versículo 10 em diante ele vai dizer: Alegrem-se com Jerusalém, exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações, ficarão satisfeitos. Sugarão, se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio e a glória das nações como um torrente que transborda. E aí ele vai continuar com uma série de profecias de bênçãos sobre Israel, sobre Jerusalém. Então o contexto final, o termo final de princípio das dores, de dores de parto, são dores, são dificuldades que a humanidade irá passar para que seja gerada uma nova era. E essa era que nós estamos gerando é a era da vinda de Jesus. É a era vindoura. Justamente. E acompanhado com a questão das dores de parto, logo em seguida, e por que que nós explicamos, né, o porquê que, da onde que Jesus tirou essa questão de dores de parto? Porque foi dito, né, alguns versos atrás, né, porém todas essas coisas são os princípios das dores, né? Então, ou seja, e tudo o que está falando, que a gente aprendeu até a aula passada, é o que está dentro das Escrituras. E como os últimos detalhes que nós passamos a respeito do final do princípio das dores, é o evangelho do reino sendo pregado em testemunho a todas as nações. E eu vou estar comentando agora, fazendo a revisão rapidamente fazendo uma visão rapidamente aqui do reino, que significa o quê? Significa um reino literal. Então nós podemos estar nos questionando: como assim um reino literal? Nós disponibilizamos as imagens por vocês e na imagem nós falamos o reino de Deus. É esse reino que será estabelecido na vinda do Senhor. Mas para que esse reino seja estabelecido, tem o quê? O evangelho do reino que será anunciado. Então, ou seja, o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações, Mateus 24:14, em testemunho. Então, este evangelho é aquele que carrega as verdades sobre o reino vindouro. Então, um reino que é literal e é um evangelho que fala a verdade sobre aquilo que o constitui. Então, não se trata de um evangelho diferente, mas sim sobre pregar o reino. E ele tem uma mensagem específica, entendeu? Então, eu acredito que cada um de nós podemos ter como base esta mensagem, o evangelho do reino.
em que é aquilo que vai dar o início, é o fim do princípio das dores e o início da grande tribulação. Exatamente. Então nós temos aqui um evangelho que vai ser pregado. Esse evangelho vai ser o que vai desencadear, né, a grande tribulação. E nós falamos que esse evangelho ele está ligado com a restauração do reino em Israel e etc. E isso se deve ao fato das profecias apontarem exatamente para isso. Deus irá estabelecer um reino literal governado por Jesus em Israel. Algumas das passagens que nós citamos na semana passada foram Daniel 2, Isaías 2, 2 Samuel 7. Essas e muitas outras passagens evidenciam e confirmam a natureza desse reino. Então, o que os discípulos lá em Atos estavam perguntando para Jesus, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Não era algo sem fundamento. Tanto que Jesus não exorta eles a respeito da sua pergunta. Jesus apenas vai dizer que não cabia a eles saberem o tempo. Mas Jesus, em momento algum, diz, não, vocês estão viajando, vocês não tem nada a ver com Israel. Não, Jesus apenas diz que não cabia a eles saber, porque é algo inseparável o reino vindouro de Deus, de Jesus, do Messias, com a restauração do reino em Israel. E também a gente comentou sobre Gênesis, né? As referências de Gênesis que falam sobre que a gente até talvez vai suscitar um pouco mais para frente aqui, que você que anotou tem nas suas anotações. E logo em seguida nós finalizamos então dizendo qual que era a mensagem que esse evangelho iria carregar, ou seja, Exato. qual o conteúdo deste evangelho do reino. É o que? É uma constituição? São leis? São regras, doutrinas a serem seguidas? O que é isto? Então a gente falou que a mensagem a ser proclamada, ser pregada antes do fim será um conteúdo duro, porque é o que? É um chamado para um arrependimento para as nações e que elas se voltem para o Senhor. Então, nós falamos também que Apocalipse 14 nos mostra um pouco mais desse conteúdo. Então, tudo isso você já notou, mas nós estamos fazendo essa recapitulação. Então, ou seja, falamos na aula passada, o que é o princípio das dores? Falamos sobre as duas referências, de Isaías 26 e Isaías 66. Falamos também sobre o que é o reino de Deus. Falamos também sobre o que é esse evangelho do reino. Né? Falamos, né, desse reino que foi prometido desde o Antigo Testamento, as referências que o Gabriel mencionou. E também falamos da mensagem que vai ser proclamada, que é no evangelho do reino. E, meus queridos, hoje nós queremos entrar naquilo que Mateus 24 nos chama de a grande tribulação. Você que está com a sua Bíblia, abre Mateus 24. Nos últimos dias eu tenho aberto tanto a Bíblia nessa página que já ficou até... a Bíblia já tem até uma elevação ali, né? Sabe quando tu abria a Bíblia assim, caía em Salmos, né? Por fazer parte do meio da Bíblia, né? A minha eu abro, ela abre Mateus 24. É a página mais amassada da Bíblia. De tanto que a gente está remoendo ela. Então, meus queridos, eu quero enfatizar um ponto muito importante, que isso é o que vai determinar muito bem o início da grande tribulação, que Jesus nomeou. A grande tribulação, ela teve início logo após que o evangelho do reino foi pregado. Então significa, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações em testemunho, no verso 14 diz, então virá o fim. Que fim é esse? É o fim do mundo? Não. Significa que estamos entrando
Sabe quando a gente está vendo um jogo de futebol e está, por exemplo, nos acréscimos. Prorrogação. Já está terminando o jogo, já está no fim. Mas ainda tem aqueles minutinhos. Falta 15 minutos. Está em 30 do segundo tempo. Está em 30 do segundo tempo, ainda tem mais do que 15 minutos e a prorrogação ali. Então, ou seja, os acréscimos. Então nós temos que entender o quê? De que esse fim aqui não significa o fim do mundo ou nada, mas significa, vamos dizer, o início para o fim ali no pico da grande tribulação, que é, vamos dizer assim, algo mais severo do que o princípio das dores. E é o que, de fato, após se encerrar este outro ciclo, que a Bíblia nos diz que tem um tempo determinado sobre isso, vai o quê? Vai ter a vinda do Senhor. Entendeu? Então, tenha em mente isso. Para que se inicie a grande tribulação, aquilo que nós vamos começar a explicar a partir de hoje, tem que ter o quê? O cumprimento dos sinais. E, além disso, ter o principal dentre todos, que é o sinal positivo, que é o evangelho do reino sendo pregado em testemunho a todas as nações. Exato. Então, tendo isso em mente, nós vamos entrar no versículo 15 de Mateus 24, que diz exatamente o seguinte: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Nós vamos nos deter especificamente a esse versículo hoje, porque este verso ele contém uma riqueza, uma profundidade que não consegue ser descrita apenas neste versículo, mas nós temos que recorrer ao Antigo Testamento, especificamente ao profeta Daniel, para entendermos o que está sendo dito aqui. É interessante nós citarmos e ressaltarmos essa questão, que Jesus ele não passa muito tempo falando disso. Jesus ele simplesmente vai dizer o seguinte: quando vocês virem aquilo de que o profeta Daniel falou, quem lê entenda. Então Jesus ele está aqui dizendo, Daniel já explicou sobre isso. Né? Eu não preciso falar, Daniel já explicou e está muito bem explicado, por sinal. Então aqui Jesus, além de ter dado respaldo para o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, amém? Né? Para o Antigo Testamento, para as profecias, ele está dizendo que as escrituras do Antigo Testamento estão ligadas diretamente com o tempo do fim. Então, para nós entendermos aqui do que exatamente Jesus está falando, percebam que ele não faz uma referência a algo que Daniel disse especificamente, mas ele diz do que disse o profeta Daniel. E isso é muito abrangente, porque o profeta Daniel disse muitas coisas interessantes. E nós vamos falar um pouco sobre elas hoje. Então eu quero que nesse momento, você que está com a sua Bíblia, você vá se dirigindo lá para o livro de Daniel, na Bíblia, né? Ali dentro dos profetas. Nós vamos falar agora sobre Daniel 8, que vai ser a primeira vez em que esse termo que Jesus diz ali, abominação da desolação, vai ser apresentado. E esse termo, abominação da desolação, ele está em um contexto muito interessante e que gera muito debate entre os crentes, entre as ideologias que existem dentro do cristianismo, as teologias diferentes, né? Então, Daniel 8, basicamente é aquela famosíssima passagem em que Daniel ele tem uma visão de um carneiro com 2 chifres, que é morto por um bode com um chifre. Você lembra disso? O pessoal que é mais cabreiro assim com aquele negócio de profecia, com certeza lembra, com certeza conhece, já leu isso aí, já perdeu o sono lendo isso aí, com certeza. Remoendo, né? O que será? O que não? Daniel vê que o bode mata o carneiro. Aí ele vai dizer que vê que o chifre que o bode tinha, que era um chifre proeminente, um chifre grande, se quebra. Desse chifre saem 4 outros chifres, parece um bagulho
Completamente nada a ver, né? Surrealista. E de um desses chifres sai outro chifre. Um chifre pequeno. E esse chifre pequeno é um chifre muito arrogante, por sinal. Vamos chamar ele assim, chifre arrogante. Porque esse chifre vai começar a fazer coisas assombrosas. Então nós vamos ler ali a partir do versículo 11, né? De Daniel 8. Nós vamos ler aqui para nós darmos um pano de fundo. Versículo 11 vai dizer assim. Daniel 8, 11. Espera aí, irmãos, que eu pulei um capítulo aqui da profecia, né? Vamos voltar para Daniel 8. Estava em Daniel 9. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício suprimido e da transgressão desoladora? Ou talvez na sua Bíblia, abominação desoladora. Ou talvez desolação terrível. Tem muitas traduções, né? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então a primeira coisa que nós queremos falar para você a respeito disso é que esse termo, abominação desoladora, ele está se referindo diretamente à pessoa do anticristo. Essa abominação desoladora será uma das coisas que o anticristo irá fazer aqui, especificamente em Israel, no templo, né? E essa visão, essa profecia de Daniel 8, ela possui uma interpretação muito consistente, que é quase uma unanimidade entre os intérpretes da Bíblia, os intérpretes da Escritura. Como o próprio anjo vai dizer para Daniel, o carneiro que ele vê representa o Império Medo-Persa, que foi o império que conquistou posteriormente o Império Babilônico. A Bíblia vai falar sobre isso. Você lembra quando você lê as histórias e você vê lá as histórias sobre o rei Assuero, né? Aqueles reis da Pérsia? É desse império. Então o carneiro é o Império Medo-Persa. O anjo vai dizer isso para Daniel, né? Alguns versículos nós não vamos ler, mas o anjo vai dar a interpretação, o anjo Gabriel, né, meu xará, ele vai dar a interpretação para Daniel. O carneiro, o bode, perdão, se refere ao rei da Grécia, ao Império Grego, que foi o império que posteriormente conquistou o Império Persa. E aqui eu estou falando de história, não estamos falando só de Bíblia, né? A Bíblia está profetizando algo que se cumpriu na história. Contexto histórico. O Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, conquistou o Império Medo-Persa. O chifre grande e proeminente deste bode é Alexandre o Grande. Essa é a interpretação quase unânime entre todos os intérpretes, pessoas que são versadas nas Escrituras, grandes teólogos, eles vão afirmar isso. A visão continua, esse chifre é quebrado, isso representa a morte de Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande morre, se iniciam os chamados Diadoque, que foram guerras entre os seus sucessores, os sucessores de Alexandre o Grande. E dessas guerras surgiram 4 dinastias proeminentes, que são os 4 chifres que surgem do chifre que é quebrado, certo? Dentre elas estão, que eram generais, né? Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisíamo. São esses 4 generais. De uma dessas 4 dinastias sai um chifre pequeno,
como Daniel vê na profecia, sai um chifre pequeno. E aí, aqui vai existir um assunto muito interessante para todos nós que queremos entender mais sobre esse assunto, né, da abominação desoladora do anticristo. E o consenso interpretativo dessa parte é que esse chifre pequeno a quem Daniel vê, saindo de um dos 4 chifres que saiu do chifre grande, não se perde, irmão. Tem um bode que tem um chifre, esse chifre é quebrado, sai 4 chifres, e de um desses 4 chifres sai um chifre pequeno. Entendeu? O consenso é que esse chifre pequeno que sai de um desses 4 chifres refere-se a Antíoco IV Epifânio, que foi um rei da dinastia Seleucida, que reinou ali entre 170 a.C. e 163. Por que se acredita que está dizendo a respeito dele? Bom, o anjo vai revelar a quem se referem o bode e o carneiro. E tudo se encaixa perfeitamente. Você está vendo, irmão, como a Bíblia não erra nos negócios? Quem foi esse homem? Antíoco IV Epifânio. Bota no Google depois de terminar essa aula, dá uma lida lá. Esse homem foi um rei muito perverso. Ele foi um rei da dinastia Seleucida, como eu falei. O império dele ficava situado aonde hoje é a Síria, aqueles países ali ao norte de Israel, né? E esse homem, Antíoco Epifânio, em determinado momento ele também governava militarmente ali a região de Israel. Os seus exércitos dominavam Israel. Israel já estava subjugada, né? Surgiu um boato de que esse homem teria morrido em batalha. Com esse boato, o sumo sacerdote judeu da época, chamado Jason, algo assim, ele resolveu fazer uma revolta armada em Israel. Ele convocou cerca de 1.000 soldados. E esses soldados invadiram Jerusalém para retomar o domínio sobre a cidade santa. Então a cidade passou a ser novamente dos judeus. Só que o problema é que era um boato. Esse homem não tinha morrido. Esse rei não tinha morrido. Esse homem ficou enfurecido. E tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, é história. É algo que aconteceu com comprovação histórica de pessoas que viveram com relatos históricos. Inclusive, nós temos 2 livros apócrifos da Bíblia, que são 1ª e 2ª Macabeus, que vão contar essa história, né, que também são atestadas por livros e tudo mais. Esse homem, Antíoco, então ele resolveu que ele, após essa revolta dos judeus, ele iria reconquistar Jerusalém. Foi então que ele, com seu exército, reconquistou Jerusalém. E em um dia esse homem assassinou cerca de 4.000 judeus, fora mulheres e crianças, como represália a essa revolta que os judeus fizeram contra o seu império. Como se não bastasse, esse homem, Antíoco, proibiu totalmente a prática da religião judaica. Ele proibiu a circuncisão, proibiu que fossem feitos sacrifícios no templo, proibiu os judeus de irem ao templo. Como se não bastasse, esse homem, Antíoco, ele sacrificou um porco dentro do templo dos judeus. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você lembra lá quando fala dos animais que poderiam ser sacrificados? Não tinha o porco. O porco era um animal impuro. Esse homem pegou um porco e sacrificou dentro do altar do Santo dos Santos. Como se não bastasse, ele pegou o sangue desse porco e espalhou sobre os utensílios do altar, espalhou ao redor do templo em Jerusalém, como forma de humilhar o povo judeu, de subjugar aquela religião, né, dos judeus. Como se não bastasse, ele colocou uma imagem do deus Zeus, o deus grego, dentro do templo, irmãos. Você está entendendo isso? E fez com que o povo em Jerusalém adorasse aquela estátua. Ele colocou inúmeras estátuas dentro da cidade de Jerusalém e fez com que os judeus se prostrassem e adorassem aquela estátua do deus grego Zeus. Então,
o que o texto está falando de Daniel 8 a respeito de uma abominação desoladora foi exatamente o que esse homem Antíoco Epifânio fez em Jerusalém por volta de 167 a.C. Só que no versículo 17 dessa mesma profecia, o anjo Gabriel vai dizer especificamente a Daniel que essa profecia e essa visão que ele teve se referia especificamente ao tempo do fim. Se referia especificamente ao fim dos tempos. Depois você continue lendo ali Daniel 8, você vai ver. E é aí que surge um outro consenso entre os intérpretes da Bíblia, homens que nós respeitamos e temos como influência sobre as nossas vidas, né, na questão teológica, é que a Bíblia ela dá inúmeros exemplos, inúmeras sombras de como será o anticristo do fim dos tempos. Então, por exemplo, no Êxodo, nós temos o faraó, que era uma representação do anticristo daquela época. Ele era o anticristo daquela época. Ele perseguia o povo judeu, perseguia a nação de Israel. Depois nós vamos ter Nabucodonosor, que invadiu, destruiu o templo, levou o povo exilado. Nós vamos ter Senaqueribe, o rei da Síria. E aqui nós temos a imagem profetizada de Antíoco IV Epifânio. E o consenso, então, é que esse homem, e o que esse homem fez, Antíoco Epifânio, está falando e está sendo uma sombra profética de como ou do que o anticristo irá fazer no fim dos tempos. Ele é um protótipo, um exemplo bíblico de como será o anticristo. Ele vai perseguir o povo, ele vai invadir Israel, ele vai estabelecer uma abominação desoladora, que é o que está falando ali. Ele vai corromper a religião, ele vai corromper completamente todos os valores ali. E ele vai ser realmente uma figura que será completamente contrária à religião dos judeus, ao culto dos judeus, assim como Antíoco Epifânio foi. E essa passagem, então, ela nos indica que esse homem, Antíoco Epifânio, de quem Daniel está vendo aqui nessa visão, está se referindo sim ao anticristo no fim dos tempos, porque ele é um exemplo bíblico, né? E isso é muito interessante, né? O Vinícius, eu acho que vai acrescentar algo sobre isso, né? A questão é que Daniel, ele é muito claro ao lançar essas profecias, porque ele utiliza as palavras que Jesus fez menção anos depois. Então, ou seja, é aquilo que o Gabriel falou. Como sabemos se de fato o que é essa abominação da desolação? Como saber o que é? Simplesmente, Jesus foi muito simples e claro. É só quem lê entenda, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda. Ou seja, Jesus não dedicou tempo em explicando o que era a abominação da desolação, porque as profecias de Daniel já eram claras o suficiente para que quem lesse aquilo pudesse entender. Então, ou seja... Isso é muito forte, irmãos. É muito... Nós hoje temos acesso a uma riqueza que é a palavra do Senhor. Irmãos, muitas vezes eu li isso e eu ficava assim, cara, quem lê entenda, o que está falando? Como é que era no tempo de Daniel? Lia e muitas vezes não entendia, lia e não entendia, mas a palavra está ali. E nós, nesse mesmo ritmo, você que está anotando, você pode anotar aí. Abominação significa algo nojento, algo abominável. Que foi exatamente o que esse homem fez. Foi o que esse homem fez. A desolação significa algo destrutível. Então você se coloque no contexto
dos homens e mulheres que viveram na época em que este homem realizou tais práticas. Então você imagina você sendo judeu, tendo a sua fé, tendo as suas crenças mediante aquilo que o Senhor revelou aos homens, aos profetas, e que por histórias e histórias, gerações e gerações foram passadas. E vem um homem e faz totalmente o oposto daquilo e gera algo abominável e que causa uma destruição, uma desolação. Então, ou seja, essa é a abominação da desolação. Porém, e é interessante para nós fecharmos aqui, né, essa questão do assunto de Daniel 8, que Daniel, a visão ali continua, né? E aí surgem outras duas figuras na visão, que são dois santos, né? Que perguntam um para o outro, até quando durará isso? Até quando o sacrifício será suprimido? E aí um responde para o outro, até 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs. Depois que tiver visão, aí Daniel vai tentar e vai continuar, né? Aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem depois estar lendo para verificar, né? Como que o anjo vai dizer para Daniel a respeito dessa visão. Então aqui é importante nós frisarmos novamente aqui. A abominação da desolação vai ser uma das obras que o anticristo irá fazer. Justamente. Vai ser algo que o anticristo fará, que é um reflexo do que Antíoco Epifânio em 167 a.C. fez. Muitos acreditaram que ele era o anticristo. Exatamente. Justamente por se basearem nas escrituras. Ele tinha todas as características e vamos dizer assim, os pontos do anticristo. Porém, o porquê que ele não era o anticristo? Como que nós podemos saber disso, né? Como? Porque o próprio Cristo, anos depois, após estar em terra e pregar Mateus 24, o seu último sermão profético ali para os discípulos, ele diz que acontecerá isso. Então, ou seja, ele não foi cumprimento completo lá nesse homem, né? Então, por isso que nós temos que ter sabedoria ao ler as promessas e profecias da Bíblia. Porque muitas vezes elas não se cumpriram e vai se cumprir. Então, ou seja, Jesus fez menção. E cá para nós, agora nós podemos fazer uma análise. Vamos deixar mais para frente, que daí nós vamos falar mais um pouco. Vamos falar mais um pouquinho aqui para... Depois eu vou entrar nesse conto. Esse é um assunto que, irmão, dá pano para manga. Vamos lá. Aqui já posso pro 9? Tá. Então, entendendo essa ideia de que o que você principalmente precisa entender? Eu sei que às vezes a explicação, a teórica, ela é muito... Principalmente eu, irmão, que eu não sou da história, eu sou... Para mim, tu me dá um papel, uma caneta e número, eu faço uma casa. Agora, tu me dá um livro grosso para ler, irmão, é a vida lendo aquilo ali. Então, assim, o que você precisa entender do essencial, que é o que eu aplico à minha vida e eu posso ter uma dimensão. O evangelho do reino será pregado em todas as nações em testemunho. Então, isso acontecendo, o que vai surgir? Vai surgir o início da grande tribulação, que surge com o aparecimento de quem? Na verdade, surge especificamente com ele cometendo esse ato, né, da abominação, né, da desolação. Então tem esse ato que é o que marca o início. Marca o início. Então, ou seja, por exemplo, você lembra que quando nós falamos dos sinais lá, tinha sinais em forma de evento. E um deles era o quê? O início da grande tribulação, que é marcado justamente por este evento. Por este evento, que é a abominação da desolação. Então, acho que ficou mais claro assim essa resumida que a gente deu. E outro verso que nós podemos ter como base também, Daniel. Nós vamos falar muito sobre Daniel hoje. Só Daniel. Vamos dar o ibope para o Daniel. Foi usado por Deus, né? Então, irmãos, em Daniel, no capítulo 9, logo após ali o 8, né, que o Gabriel estava explicando,
Daniel ele começa então a dar uma profecia sobre 70 semanas proféticas. Tem um cenário, tem um contexto. E no fim dessa profecia surge algo que ele fala a respeito do anticristo. Existe uma ênfase ali, que diz o seguinte, no verso 27. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Fará cessar, presta atenção, fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Sobre a asa das abominações, virá aquele que causará o que? Desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, ou seja, houve uma aliança feita com muitos, e por uma semana. A semana, nesse verso, está se referindo a cada semana, significa um ciclo de 7 anos. Então, ou seja, no meio disso... Isso não é nós que estamos inventando não, irmão. Não, nós não estamos inventando isso. Então, ou seja, as semanas a que Daniel se refere, na verdade, são ciclos de 7 anos. Então, ou seja, são 7 anos, dando um total de 70 ciclos, que são 7 anos que vai acontecer algumas coisas. Uma das coisas está clara no próprio verso. Vai o quê? Vai cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Então, ou seja, o anticristo vai ter, além de estabelecer a abominação da desolação, ele vai fazer com que os sacrifícios, as ofertas venham a ser cessadas, paradas, canceladas. E o que fugiu o nome dele? O Epifânico, o que ele falou? Ele viveu justamente isso. Ele fez exatamente isso. Por isso que as pessoas associaram que ele era o anticristo. Então você está entendendo como a Bíblia ela não é falha, mas muitas vezes é a questão da interpretação. Pode ocorrer um equívoco que não é uma culpa nossa, mas é o que? Às vezes são detalhes pequenos que fazem a diferença. Então você vê, esses ciclos, esses 7 anos, que é o período, haverá um tratado, uma aliança, que significa um tratado de paz, um acordo, né? Ali vai dizer, de paz. Que ele vai fazer uma aliança por uma semana, que representam 7 anos. Justamente. Então, esses 7 anos é um tratado de paz militar. E eu até comentei com o Gabriel. Gabriel, tu se lembra que a pastora Vera já pregou muito sobre isso? Verdade. E eu me lembro muito, veio na memória, quando eu li aqui, tratado de paz, veio à memória a pastora Vera falando, cuidado, haverá um tratado de paz, e tudo mais, haverá paz, e não sei o quê, mas o verso é muito claro, na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Então, na metade disto, será revelado o poder deste que causará a abominação da desolação, aquilo que nós chamamos de anticristo, né? Então, aqui em Daniel 9, você pode anotar isso, está se referindo então à profanação do templo. Exatamente. Né? Então tá bem claro, irmão, aqui a gente não está lendo o capítulo todo, poderia ajudar e ao mesmo tempo dificultar, né? Porque seria muita informação. Seria muito extenso, né, para nós estarmos lendo aqui todo o capítulo, né? E então é importante nós frisarmos, né, que esse homem, o anticristo, ele fará uma aliança de 7 anos com algumas nações
E aqui claramente Israel está envolvida nessa aliança. Justamente. Isso não significa que Israel irá aceitá-lo como seu Salvador, como seu Messias, como muitos vão dizer, né? Porque aqui está claro que é uma aliança por segurança, né? Assim como Israel já fez em sua história com reis árabes dos países vizinhos. Nós temos exemplos históricos, né, disso. Não na Bíblia, mas historicamente recente, né? No século passado, de 1900 e alguma coisa, não lembro bem agora. Mas esse homem fará um acordo de 7 anos de quê? De paz. 7 anos de paz. E na metade, 3 anos e meio, ele irá quebrar esse acordo e fará a abominação da desolação. Vocês viram ali, sobre as asas da abominação virá a desolação, virá o desolador, né? Justamente. E isso marca o início da grande tribulação. Então você se lembra que nós falamos no início que há um tempo para a grande tribulação? Exatamente. Então esse é o tempo, 3 anos e meio. Exatamente, falando juntinho. Legal isso aí. Se tivesse tinha feito uma segunda voz aqui. Então agora nós vamos continuar em Daniel. Na verdade nós já queremos meio que dar um spoiler para vocês que nós não vamos terminar tudo hoje. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula também, com outras referências, com outro conteúdo, né? Sobre a mesma coisa, porque isso é muito profundo e é algo que o conhecimento da igreja é muito vago, né? Nós sentimos isso. Não, quando eu digo igreja, não estou se referindo somente aos nossos irmãos aqui da Fé e Família, mas no contexto geral, né? E Daniel 11 é talvez a passagem mais detalhada sobre o anticristo que nós temos na Bíblia. Muitos vão dizer, teólogos, que Daniel 11 é a teologia do anticristo, né? Tem até teologia do anticristo. Porque ela vai passar para nós características detalhadas a respeito do anticristo, vai falar das suas características, né? Então, para nós darmos um pano de fundo, na profecia de Daniel 11 está falando sobre um rei, que é o rei do norte, que eu já quero deixar claro que o rei do norte está se referindo especificamente ao anticristo, e que haverá uma guerra com o rei do sul, certo? Novamente, muitas pessoas vão associar essa profecia como se referindo a Antíoco Epifânio, porque o império dele estava situado ao norte e ele tinha guerras constantes com o seu, digamos, compatriota, que era Ptolomeu, que era o rei da dinastia ptolemaica, que ficava ali mais ao Egito. Então, muitas pessoas vão associar novamente essa profecia também a Antíoco Epifânio, para você ver como com certeza é um nome que você nunca tinha ouvido falar na sua vida, mas que está vivo ali nas Escrituras, e as Escrituras falam sobre ele, né? Então vai chegar em determinado momento dessa batalha que vai dizer que o rei do norte vai começar a subjugar o rei do sul, e este rei fará o que quiser, vai dizer lá no versículo 36. Se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra Deus, o Deus dos deuses, e será bem sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então aqui está já profetizando que este rei terá sucesso nas suas, digamos, empreitadas militares e etc., por um tempo, até que se cumpra a indignação. Este rei, ele será grande, ele fará o que quiser, será aqui um blasfemo do Senhor. Essa passagem está dizendo que ele irá blasfemar contra o Deus dos deuses, e será bem sucedido, até que se cumpra um tempo determinado. Então os dias desse homem estão sim profetizados, haverá sim o anticristo, mas os dias desse homem já estão contados também. Já está profetizado a queda dele também. Você está entendendo isso? O próprio Daniel 9 falou ali no verso 27. O próprio Daniel vai falar, E aqui no versículo 37 e 38, nós vamos ter o que muitos teólogos vão dizer que é a teologia do anticristo. Diz assim: não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses,
honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Então, primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui, que é evidente nesse texto, é que o anticristo não será um ateu. Porque ele prestará culto a um Deus específico. Ele terá uma religião, irmãos. Você está entendendo isso? Primeira característica dessa teologia é que ele irá rejeitar o Deus dos seus pais. Alguma ali vai dizer deuses dos seus pais, ou Deus dos seus pais, ou Deus dos seus patriarcas, dependendo da versão da Bíblia que você vai ter. Mas o que importa é que a Bíblia aqui escrita originalmente no hebraico, a palavra aqui para deuses dos seus pais é Elohim Ab, que se refere exatamente ao nosso Deus. É usada na Bíblia para dizer especificamente a respeito do nosso Deus Yahvé, do nosso Deus. E muitos, baseados nessa palavra, nessa frase aqui, vão afirmar que o anticristo será um judeu que rejeita o Deus de Israel. Né? Parece que indica realmente, né? A citação Deus dos seus pais, ela é utilizada na Bíblia para falar a respeito do que? Deus de Abraão. Especificamente Deus de Abraão. Você vai encontrar essa referência na Bíblia, né? Mas quando nós pensamos em Abraão, nós temos que nos lembrar que Abraão teve outro filho, chamado Ismael. Você lembra dessa história? Então, nós não podemos associar exatamente essa citação ao fato do anticristo ser um judeu que irá rejeitar o Deus dos seus pais. Deus dos seus pais está se referindo a Deus, Deus mesmo, nosso Deus. E ele irá rejeitar esse Deus. Mas isso não indica que ele vai ser um judeu. Porque o Deus de Abraão, que deu origem a Ismael, também deu origem a muitos outros povos. Você está entendendo? Justamente. Né? E nós não queremos entrar em detalhes a respeito disso, mas nós temos uma linha de pensamento bastante forte a respeito dessa passagem específica, mas nós não vamos entrar em detalhes. E outro motivo que nos mostra que o anticristo não será um judeu que irá rejeitar o Deus de Israel é que toda a sombra de anticristo que nós temos na Bíblia, nós temos Faraó, nós temos Senaqueribe, Nabucodonosor, nós temos Antíoco Epifânio, todos eram reis pagãos de nações vizinhas a Israel que invadiam Israel e subjugavam os judeus. Vocês estão entendendo? Todos os exemplos bíblicos que nós temos de anticristo, nenhum deles foi um judeu. Nenhum deles foi alguém ali de Israel que se levantou, né? Inclusive esse homem Antíoco Epifânio, ele era rei, de uma dinastia grega, mas o seu império era ali hoje onde é a Síria, né? Ele governava ali no Oriente Médio, onde hoje é o Oriente Médio e tal. Sendo assim, é mais provável que o anticristo seja um pagão que rejeita o Deus de Israel. E logo no verso 37, mesmo aonde está falando, né? Não terá respeito aos deuses de seus pais, ou Deus de seus pais. É a explicação que o Gabriel falou, se referindo ao nosso Deus, né? Tal motivo do porquê que tais coisas ele vai fazer, né? Então existe um propósito, um porquê. Então, e também no mesmo verso fala o desejo das mulheres. O Deus que as mulheres desejam, né? Eu vou ler que está falando assim, ó. E nem ao Deus que as mulheres preferem ou desejam. Isso aqui é algo até meio engraçado, porque muitos leem esse verso e interpretam ele como se o anticristo ele fosse literalmente uma figura homossexual, né? Se ele fosse de fato não terá desejo por mulheres, ou seja, vai ter um desejo contrário ao natural, mulheres, entendeu?
Então ele não vai ser como os outros homens, ele vai desejar o mesmo sexo, que no caso seria o homem. Então, tipo, ele vai ser homossexual. Muitos defendem essa ideia, porém nós vamos analisar friamente o versículo. Principalmente pessoas que têm uma teologia mais liberal, que são de igrejas que surgiram há pouco tempo, né? Essa interpretação, na verdade, surgiu há pouco tempo, né? A respeito do anticristo, mas ganhou muita força na igreja. É aquele negócio, né? A pessoa muitas É o texto fora do contexto. É o texto fora do contexto e a pessoa dando argumento para o seu pecado, né? Exato. Não vamos nos deter a isso e nem vamos querer julgar e nem apontar o dedo, mas é uma realidade que a gente vive. E o profeta Oséias falou que o povo perece por falta de conhecimento, o povo é destruído por não conhecer e por aí vai. Então, se nós isolamos, é aquilo que nós falamos na primeira aula, eu acho. Se a gente isola um verso de um contexto, a gente mata. E a gente pode transformar ele no que a gente quiser. A gente transforma ele no que a gente quiser. Então, né, nós podemos pegar várias palavras ali para transformar ela a meu favor, a massagear o meu ego, e isso não é bíblico e é contrário à vontade de Deus sobre a humanidade, né? Mas enfim, o desejo, né, das mulheres, então, ou seja, não é a respeito da homossexualidade. O anticristo não será uma figura homossexual, mas será o quê? Ele não nem ao Deus das suas mulheres, ou seja, não terá respeito. Está se referindo aqui, isso é muito forte, irmãos, por causa que quando a frase está falando desejo das mulheres, é uma frase hebraica que faz referência ao próprio Messias. Por quê? Quem que era o desejado das mulheres? O Messias, aquele que foi era a esperança para a humanidade, restauração. Seria o rei. E se levantará um que estabelecerá um trono e jamais passará esse trono. Então ele era o desejado das mulheres, sem antes nascer. Exato. Né? E nós temos a evidência bíblica da alegria exposta na própria mãe de Jesus, em Maria, em Lucas 1. Eu vou abrir para ler para a gente. Lucas 1, no verso 46, do 46 ao 48. O Messias era aquele que era desejado pelas mulheres. Então ele não tinha respeito pelo Deus daqueles a qual as mulheres desejavam. Essa é a interpretação. Então, por exemplo, vai falar aqui em Lucas 1 a respeito de Maria. 46 e ao 48. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, por ter concebido o quê? O Messias. Então, ou seja, quando nós lemos isso, nós podemos entender que o povo que leu isso na época de Daniel, ao ler esse verso nas Escrituras, automaticamente eles já entenderam e associaram que seria ao Messias que foi prometido. E então, ou seja, o desejo das mulheres judias eram sobre isso. Então foi completado em quem? Foi completado em Maria, que deu à luz ao Messias. E eu acabei de ler para você. Ela exultou, adorou, engrandeceu o Senhor por ter encontrado nela tal graça de gerar o Messias. Então, quando nós temos em nosso coração esse entendimento e essa visão de que o anticristo odiará o Deus que é o Pai, e o anticristo odiará o Filho que é o Messias. E com isso, Gabriel vai entregar agora uma batata quente agora, que é para você dormir com a orelha em pé.
porque é um verso muito forte da palavra que fala sobre isso. Ele odiará o Deus de seus pais e o Deus de caso das mulheres, ou seja, que foi concebido por Maria, o Messias. Exato. E antes de entrar nesse versículo, eu posso me lembrar agora, né, rapidamente, de Salmos 2, que é uma passagem também de cunho escatológico, que vai dizer assim: por que os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho contra o Senhor e o seu ungido. Olha só, existe um padrão bíblico para aqueles que são anticristãos. Eles são contra Deus, mas também são contra o Messias. E aqui agora eu quero ler para você, que você anote aí, o versículo de 1 João, capítulo 2, versículos 22 e 23. 1 João 2, 22 e 23. João, ele está escrevendo uma carta e ele vai dizer o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Você está vendo aqui o que João está nos mostrando, irmãos? Que esse homem, o anticristo, ele vai ter um problema sério com uma palavra chamada paternidade. Familiar para nós. Será que a gente escuta falar a respeito disso aqui na igreja? Um pouquinho, né? Nesses últimos 5 anos. Ele vai ter um problema seríssimo com paternidade. Ele não vai reconhecer que Deus é Pai. E por consequência disso, ele não irá reconhecer que Deus tem um filho, que Jesus é filho de Deus. Todo aquele que nega Jesus é um mentiroso, como João vai dizer. E é o anticristo, né? Então a mentalidade anticristã, a mentalidade do anticristo consiste exatamente no que Daniel 11 está falando. Em negar Deus Pai e em negar Deus Filho. Alguns estudiosos, homens de renome intelectual, não lembro agora para citar, eles vão afirmar que João estava fazendo exatamente a interpretação desse verso de Daniel ao falar isso. Então, o povo judeu, o povo hebreu, ele entendia perfeitamente essas duas que parecem palavras assim meio obscuras, que nós temos que entender o contexto para entender, mas isso para eles era comum. Eles entendiam: nossa, tá vendo? Vai ser alguém que vai negar Deus, vai negar o Messias, o ungido, né? E esse é um padrão, né? Então, pega aí, irmão, teologia do anticristo. Ele não reconhecerá Deus como Pai, não reconhecerá Deus Filho. Ele não reconhecerá nem Deus, nem o seu Messias. Mas o versículo 37, para nós darmos sequência, vai dizer que ele rejeita qualquer outro Deus, né? E nisso vão dizer que o anticristo é um ateu, né? Globalmente, o anticristo ele vai negar que existe qualquer outro Deus. Ele vai dizer o seguinte: não existe nenhum outro Deus além deste Deus que eu sirvo, que vai ser apresentado para nós no versículo 38. Você está entendendo? O anticristo ele vai servir a um Deus, por meio do qual ele irá negar a existência de qualquer outro Deus. Você está entendendo? Ou seja, ele vai ser como que eu posso dizer? Alguém que vai servir a um Deus totalitário, que não respeita as outras crenças, que não respeita as outras opiniões a respeito as opiniões religiosas, mas ele vai dizer: não, isso aí não existe. O único que existe é o meu Deus, né? Justamente. E você pode pensar: nossa, nós também temos a certeza que só o nosso Deus, sim, mas nem por isso nós deixamos de respeitar as outras religiões, né? Nós não deixamos de respeitar aqueles que servem a outras religiões. Agora, esse homem, o anticristo, ele vai ser um opositor global de todas as outras religiões. E ele vai
propagar esse Deus a quem ele vai servir. E no verso 38 fala que ele servirá a um Deus de guerras. Assim, para ser mais claro para você que está nos ouvindo, nós estamos demonstrando aqui características, né, dessa pessoa a qual a Bíblia chama de anticristo. São características desses homens. Então, ou seja, desse homem, perdão. Ele é aquele que rejeitará a Deus como Deus Pai, rejeitará Jesus como Filho, ou seja, vemos o problema de paternidade, que foi o que o Gabriel compartilhou conosco. Rejeitará qualquer outro Deus, porém, não é o que o Gabriel acabou de falar, não está se referindo a não ter Deus, mas significa o quê? Rejeitar o Deus dele, ou seja, ele vai crer em um e defenderá aquilo. E aquele que for contrário àquilo, significa que ele não irá tolerar qualquer outro Deus. Então, mas ele servirá a um Deus. Vamos no 38. Irmãos, estou na referência errada, peraí. Estou no livro errado aqui. Quer que eu leia aqui? Lê, pode ser, tá aberto. Versículo 38 de Daniel 11 vai dizer assim: mas, sempre quando você vê uma conjunção adversativa na Bíblia, irmão, preste atenção. Você vê que o versículo já começa com mas, né? Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. E com auxílio desse Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. Então, ou seja, muitos olham para esse versículo com uma alusão ao fato de que o anticristo terá muitos exércitos. Outros vão dizer que ele irá servir a um deus romano, né, Marte. Então, ou seja, é como se... como é que eu vou tornar isso mais claro para você? De que a palavra Deus se refere especificamente a uma entidade divina. Então, ou seja, a quem ele vai prestar culto e louvor. Então, haverá uma entidade divina a qual ele prestará culto e louvor. Então, ou seja, a visão que muitos de nós temos ou tínhamos de que o anticristo será um ateu parece humanista, ser um pouco fora disso, né? Por causa que a gente vê como ele não vai crer em nada, ele não vai... ele vai ter as suas próprias ideias, sua própria crença particular, não se baseando em nada, porém não é o que Daniel 11 está nos expressando sobre as características deste do anticristo. Este que vai estabelecer a abominação da desolação, esse que vai ter todas as características que nós estamos anunciando aqui para você. Ou seja, nós concluímos então que o anticristo, ele será um homem que negará a existência de Deus como Pai. Por consequência, negará o Filho de Deus, o Messias. Irá rejeitar qualquer outro Deus, mas servirá a um Deus estranho que os seus pais não conheceram. Você está entendendo isso? E, irmãos, analisando tudo isso, né, que nós estamos falando, quero deixar para vocês a tarefa de casa, de vocês pesquisarem um pouco a respeito das religiões que existem hoje no mundo, né? Principalmente sobre as religiões ali do Oriente Médio. Deem uma estudada para você ver o que pregam essas religiões, ou essa religião, né, especificamente. E você vai ver que hoje nós já temos no mundo uma religião
completamente anticristã, que serve a um Deus de guerras, né? Mas se você ficar curioso, você pode perguntar para nós depois, né? O que a gente acha. A gente não vai estar falando hoje, né? Talvez na próxima. Vamos deixar esse gostinho aí para você ficar degustando aí a semana, essa curiosidade. Mas o anticristo, então, para nós concluirmos, é que ele vai estabelecer uma abominação desoladora em Israel, em Jerusalém, no templo. Essa abominação marca o início da grande tribulação. Será alguém que irá negar Deus Pai, que negará Deus Filho, Jesus como Messias, mas que servirá a um Deus estranho, que os seus pais ou os seus patriarcas ou aqueles que vieram antes dele não conheceram, né? Isso não quer dizer que vai ser um Deus que ele vai inventar, porque existem religiões que surgiram, digamos assim, como é que eu posso dizer, há pouco tempo, né? Pouco tempo, quando eu falo, é 1500 anos, mais ou menos. Né? E, resumindo, o holocausto ser removido do templo e ser colocado uma abominação no seu lugar é o que marca, né, o início dessa grande tribulação. Então, algumas coisas que ficam claras estudando isso, muito do que a nossa pastora Vera já falou aqui, né? É que em algum momento vai ter que ter um templo em Jerusalém. Olhem, prestem atenção, Israel. Eu me lembro que ela falava. Porque não Fica tem de hoje. olho. Não tem templo hoje em Jerusalém. Aquele templo lá com aquela cúpula dourada que você vê, aquilo lá é uma mesquita islâmica, meus irmãos. Você já está sabendo disso? Olha aí os islamistas fogo aparecendo. Que rola lá é estranho, né? Essa palavra, guarde na sua mente a palavra islamismo. Nós vamos falar sobre isso daqui para frente, eu acho, um pouquinho, né? Então, nesse templo que vai ter que ser construído, porque não tem um templo lá. Ou vai ter que haver aquele templo vai ter que passar para os judeus, algo assim, né? Mas tem pessoas que já falam que existem já acordos, né, para que seja construído o templo. Existem projetos, planos, né? E aí você pode pensar, nossa, que estranho, o templo lá, então é dos islâmicos, né, uma mesquita, né, dos muçulmanos. Porque quando a nação de Israel foi restaurada, um dos acordos que foi feito, né, é que Israel deixaria aquela parte ali do monte do templo para os islâmicos, né? Foi uma das condições que teve na época. Então até hoje aquilo ali continua como uma mesquita islâmica, né? Então fica claro que vai ter que ter um templo. E nesse templo vai haver sacrifícios como nos padrões do Antigo Testamento. Você está lembrado dos sacrifícios? Esse sacrifício será tirado. No lugar desse sacrifício será colocado uma coisa abominável, uma coisa desoladora, uma coisa nojenta no lugar desse sacrifício. E eu quero que você tenha em mente, né, que isso aqui está se referindo a algo que acontecerá especificamente em Israel, em Jerusalém. Então vai ser algo nojento para os judeus, algo abominável, algo impuro, né? para os judeus, algo impuro para os judeus. Capisco? Então, ou seja, conteúdo, nós não vamos repassar mais nada da aula de hoje. Porém, nós queremos, no final agora, o Gabriel já deu uma clareada muito grande, o resumo, ou seja, o que vai acontecer. Então, ou seja, sim, haverá a construção de um terceiro templo. Por quê? Porque vai ter que estar funcionando os holocaustos, as ofertas, como é no padrão bíblico, ou seja, como que eram oferecidos os sacrifícios na Bíblia, de tal forma. Então tem que ser. Para você entender, a Bíblia não está afirmando especificamente, não vai ser construído um terceiro templo. Mas ao lermos isso aqui, a única coisa possível é que vai haver um terceiro templo. Vai haver outro templo, né? Ou vai dar tiroteio, vão assumir o que já está pronto. Assumir lá o que já está pronto, algo do tipo. Vai acontecer. Deus vai mandar uns anjos. A gente não sabe. Mas haverá essa questão. Vai ter sacrifícios no padrão bíblico. Acontecendo em Jerusalém pelo povo de Deus. Isso é claro e é o que nós já demos a entender. Por quê? Porque haverá um santuário. É o que a gente leu nas referências. Haverá um santuário, ou seja, o santuário, o lugar santo é onde? É dentro do templo. Então haverá um templo com um santuário onde é feito o quê?
possui os holocaustos contínuos. Mas haverá o quê? A profanação disso. Será retirado os holocaustos e vai ser estabelecido a abominação, aonde nós vamos entender que é o levante do anticristo, né? Vai ser o ato dele que vai mostrar, não, realmente, aquele ali é o anticristo. Aquele ali é uma... Isso não significa que ele vai surgir no âmbito internacional somente nesse momento, né? Muito pelo contrário, já vai haver um acordo com os países antes dele fazer, né? Então, como a gente costuma falar, como a nossa pastora costuma falar, que Israel é o termômetro espiritual de Deus. É verdade. Preste atenção, Israel. Quando vocês ouvirem paz e segurança, né? Que nem Jesus vai dizer. Como Paulo vai dizer, quando ouvirem paz e segurança, meu irmão, a coisa vai ficar feia. É verdade. Porque muitos serão pegos de surpresa, justamente por não guardarem com zelo, não abraçarem a verdade e tudo mais. Então, como fazemos em todas as nossas lives, nós vamos encerrar orando pela sua vida, para que, caso você achou muita informação na aula de hoje, eu quero esclarecer para você de que nós apenas esclarecemos características de um homem a qual a Bíblia nomeia como anticristo. Ele reinará durante, como nós lemos, 3 anos e meio, né? Essa abominação vai durar 3 anos e meio, perdão. Então, ou seja, essa abominação vai durar 3 anos e meio, que é a grande tribulação que nós tivemos início hoje, com a explicação da abominação da desolação, que vai vir por meio do anticristo. Então, o que você tem que gravar principal, assim como uma das coisas principais da aula de hoje, é de que o marco inicial da grande tribulação é a abominação da desolação que vai ser instalada por meio desse homem que é o anticristo. E nós citamos características do anticristo, o que vai ser feito por ele, qual é, vamos dizer assim, a teologia dele, que nós lemos em Daniel 11. Então grave no seu coração e no papel e na caneta, né, que você anotou, para que tenhamos guardado isso em nosso coração. E se Deus nos der o grandioso privilégio de enxergarmos com os nossos olhos e vivenciarmos, né, isso significa que nós vamos estar vivos e presentes na volta de Jesus. Então, e mais um detalhe que eu estava esquecendo de falar, que eu já ia encerrar e estava esquecendo. Por que o anticristo ainda não está reinando? Porque Jesus disse que tem que se cumprir estes sinais de Mateus 24, e ele citou, e se nós não estamos vivendo ainda o princípio das dores, e se nós não estamos na grande tribulação, ou seja, não foi inserido tudo que nós lemos e explicamos aqui em Jerusalém, significa que ainda vai se cumprir. Então você pode se perguntar, mas o anticristo já existe? Pode ser que sim, vai que ele seja uma criança hoje, vai que ele seja um adolescente e daqui uns anos ele vai se encaminhar, será preparado para isso? Não sabemos. Então, mas uma verdade não está hoje ainda exercendo um poder ou qualquer influência, qualquer que seja. Existem influências malignas, demoníacas, mas não no sentido de que do anticristo em si. Eu acredito que é isso aí. Então, vamos. O Gabriel vai orar então por nós. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia de nos permitir, Pai, estar aqui, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio a este caos que está acontecendo no mundo, compartilhando da tua palavra, compartilhando, Deus, da Bíblia. E obrigado, Jesus, porque apesar de alguns imprevistos, alguns contratempos,
o Senhor está fazendo com que essa palavra chegue, Pai, aos irmãos nas casas deles, no conforto dos seus lares. Nós te agradecemos, Pai, pelos meios que possibilitam isso. Eu te louvo, Deus, e te peço que o Senhor expanda o nosso entendimento, expanda a nossa mente, para nós passarmos a enxergar as Escrituras aos olhos, com os olhos do que ela realmente diz, Deus. Nos livra de fazermos interpretações tendenciosas, interpretações pela metade, removendo textos do contexto. Mas nós queremos, Senhor, ser instruídos pelo Teu Espírito a estarmos em comunhão, Pai, em harmonia com o que o Senhor quis comunicar por meio desses homens. Deus, nós sabemos que hoje não temos mais acesso, Pai, a um contato, por exemplo, com o profeta Daniel, para perguntarmos a ele o que ele queria dizer. Mas o mesmo Espírito que o inspirou a escrever isso habita dentro de nós. E nós te pedimos, em nome de Jesus, nos torna sensíveis para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos aquilo que está realmente escrito, para entendermos. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. E Deus, em nome de Jesus, coloca sobre nosso coração uma urgência de intercessão pelas nações e pelo mundo. Deus, nós não queremos estudar isso por mera curiosidade, mas nós queremos que o assunto do fim dos tempos seja o que muda a nossa vida, o que transforma os nossos hábitos. Porque se nós vivermos com a eminência de que as coisas estão se caminhando para um propósito final, nós viveremos de maneira diferente. Então, em nome de Jesus, Pai, renova a nossa mente, renova o nosso coração, nos dê um coração sensível e fala conosco através da Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido nesta noite. Eu peço que em nome de Jesus nos dê um restante de noite abençoado. Abençoe, Pai, a vida de cada irmão que esteve conosco até aqui, revelando a eles, Pai, os mistérios da Tua palavra. E que cada um tenha uma experiência, Deus, na Bíblia, contigo a partir destas aulas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe então sua vida. Você tenha uma noite abençoada. Semana que vem, 8 horas da noite. Ore, nos ajude em oração para que venha dar tudo certo e não tenhamos mais problemas. Acho que agora não vai ter mais. É porque, irmãos, eu acredito que com certeza pode ser um pouco de retaliação espiritual. Não é querer espiritualizar tudo, mas você que está nos acompanhando aí, muitas vezes você não sabe, mas nós chegamos aqui muitas vezes com peso, né, nos ombros, porque é um assunto muito forte e de que requer uma atenção e um preparo muito grande, né? É verdade. Então nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui trancados, exilados aqui orando e muitas vezes ainda sentiríamos um peso muito grande. Então nos ajude em oração para que possamos estar potencializando, né, esse assunto tão belo e magnífico sobre a volta de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Amém.